Continuamos. Então, vamos continuar aqui. Deixa eu colocar aqui. Então, existem 3 tipos de músculos dos nossos... deixa eu, mais fácil mostrar para vocês, né? Espera aí. Então, existem os músculos... Cadê você? Estriados. Aí, pronto. Agora dá para ver. Mais fácil de mostrar. Aí. Ei, Jesus. Não. Ótimo. Tá aí, ó. Existem os tipos de músculos estriados, os músculos lisos e os músculos estriados cardíacos. Professor, qual que é a diferença entre eles? Basicamente, a região de atuação. Vamos lá. Músculo liso, aqui, os estriados no coração. A diferença entre esses dois é o que, gente? Entre o estriado e o estriado cardíaco, porque um atua no coração. Então, esse músculo estriado cardíaco é o músculo que reveste o nosso coração. Não lembra? Nosso coração é como se fosse... O nosso coração é como se fosse não é um músculo, né? É um músculo. E a ideia é que, para que ele consiga realizar os movimentos, mesmo involuntários, ele precisa ter ou apresentar movimentos. E esses movimentos só acontecem por conta de um músculo que contrai. Então, os músculos sempre contraem e relaxam. Contraem, relaxam. E o nosso coração faz isso a todo tempo. Cada batimento é que ele está contraindo e relaxando. Contrai, relaxa. Isso é um movimento que acontece, são situações que acontecem rotineiramente. E aí, existem 3 tipos de músculos, são esses aqui, os estriados esqueléticos, os músculos lisos e os cardíacos. Os lisos normalmente estão voltados para a parte, eu diria, interna, não sei se eu posso usar essa expressão, mas a ideia é isso, são utilizados, digamos assim, para a parte oca, vai falar assim, dos nossos órgãos. Esses estriados esqueléticos são os que a gente normalmente mais vê. Então, quando a gente olha para aqui, ó, olha, o que a gente consegue ver aqui são esses estriados esqueléticos. Os lisos revestem as camadas internas dos nossos órgãos, das nossas vísceras, e, obviamente, esse músculo estriado cardíaco é o do coração. Então, é simples. Esquelético é o que, entre aspas, a gente vê, que é esse aqui, ó. Opa, estou dando spoiler aqui. Esse, que é o sistema muscular, famoso, que a gente vê normalmente, tudo mais. O liso reveste, é uma parede interna de algumas vísceras, de alguns órgãos nossos, e o músculo cardíaco é aquele que permite o coração contrair, relaxa, contrair, relaxa. Mas, mais importante que isso, talvez seja considerar ou entender que esse sistema muscular também pode apresentar falhas, ou pode ser acometido, pode ser prejudicado por algumas doenças, por algumas situações que fogem do comum, fogem do normal. São situações que a gente não espera. E toda vez que acontece, a gente, obviamente, vai ter algum tipo de problema. Então, eu vou falar um pouco sobre essas situações. Eu tentei trazer fotos de todas. Tem algumas que são mais difíceis de encontrar foto, mas, bom, vamos lá. E para retomar rapidinho que a Dani tinha falado, acho que na apostila está também isso, só para reforçar, movimentos musculares de ação voluntária é o que eu quero fazer. Eu quero pegar régua, eu quero pegar o celular, quero tomar café, o meu cérebro dá um comando e eu realizo. Isso é voluntário, é intencional. Quando existem movimentos que eu não quero fazer, que acontecem inclusive sem eu ficar pensando, são os movimentos involuntários, como é o caso do coração batendo, por exemplo. Certo? Vamos lá. E aí, um exemplo característico de doença ou condição do nosso sistema muscular é a atrofia. Vejam, eu tentei pegar uma imagem, a ideia era essa pelo menos, né? Que mostrasse as graduações
os estágios. Estágio do quê, professor? Da perda muscular. Dá para ver aqui, ó. Onde, ó, nessas 3 imagens, parece que você tem mais músculo aqui, aqui ou aqui? Aqui, certo? Tá vendo? A canela tá bem, a coxa tá bem mais grossa, olha, a panturrilha bem mais grossa, bem mais forte. Aqui é algo intermediário, não tá tão forte assim. A canela já, a coxa, né, já. E aí, lembrando, né, gente, isso aqui é só músculo, tá? Então, a massa muscular dessa segunda imagem já tá bem mais comprometida. Vejam na terceira. Tá bem fininho, né? E aí, é como se essa terceira mostrasse isso, ó. Essa condição aqui. Por que acontece, professor, essa atrofia muscular? Doenças podem fazer isso. A inatividade. Então, tem um paciente com Alzheimer. Ele não tem nenhuma doença muscular, mas esse paciente com Alzheimer, em algum momento, ele para de andar. Ele começa a ficar mais no cantinho dele. Quando ele começa a ficar mais no cantinho, eu falei para vocês, o nosso cérebro é econômico. O que o cérebro vai falar? Oh, puxa, olha, o Antônio consegue sobreviver sem andar, porque tem gente que dá comida na boca dele, então, já que ele não quer tanto andar, vamos deixar ele mais quietinho. E aí, aos poucos, o cérebro vai, eu diria, auto-sabotando. Vai fazendo com que cada vez mais essa pessoa não tenha massa muscular para conseguir fazer essas coisas. Já que ela não precisa de massa muscular, de músculo, para ir no banheiro porque tem que trocar a fralda, vamos diminuir a massa muscular. Se ela não precisa de massa muscular para poder ir à cozinha, para ir ao mercado, para ir ao trabalho, para fazer atividade física, vamos diminuir. Isso aí é excesso, vamos cortar. E aí o cérebro começa a fazer cortes. Em algum momento, esse paciente com Alzheimer, que não tem nada a ver com doença muscular, cai na cama. Como ele já não sai mais tanto, não pratica tanta atividade, essa massa muscular vai diminuindo, e aí ele pode, por exemplo, apresentar atrofia muscular, né? Então, atrofia é uma coisa e hipertrofia é outra coisa. Hipertrofia é ficar fortão, ficar definido. Hipertrofia, ou seja, super. E atrofia é o contrário. É como vocês podem ver nesse caso aqui, né? Existem algumas doenças famosas que a gente pode estar, mas é uma condição muito difícil e complicada, tá bom? Então, tá aí uma dica. Muitas vezes é possível reverter, muitas não, em alguns casos, por meio de exercícios físicos, dietas adequadas, medicamentos, pode ser que dê certo. Mas em cada situação, cada caso é um caso. É exatamente isso aqui que acontece no processo de envelhecimento, tá? Só que essa sarcopenia é a imagem que define ela. Ó. Quando você é jovem, você está forte. Por volta dos seus 45, talvez 50 anos, já tem uma diminuição considerável dessa massa muscular. E aí, lá na velhice, você chega a massa muscular bem reduzida, né? Tem a cãibra, essa aqui, essa acho que todo mundo conhece. Não é legal, né? Essa não é nada legal. Chata pra caramba. Quando eu jogava bola, de vez em quando me dava. Faz um tempo que não me dá. Normalmente, às vezes, o que acontece? Você tem uma situação onde você estava pedindo muito do seu músculo. Demais. Então, ele estava extremamente contraído. Não estava correndo, o músculo tem que contrair para que eu consiga realizar o movimento. Estava ali, estava correndo, jogando bola, que era o meu caso. De repente, eu repouso. Quando eu repouso, meu músculo relaxa. E aí, quando eu tenho esse contraste grande de muita contração, o músculo precisa de mais o músculo. De repente, eu paro o repouso, é isso que dá a câimbra, geralmente. Aí, o músculo fica muito esticado, fica muito contraído, de repente ele relaxa e a gente tem um caso de câimbra. Eu fiquei curioso, fui procurar para ver se é história ou se banana resulta mesmo. Parece que resulta. Pelo que eu li, parece que é funcional. A banana ajuda, sim, a diminuir as câimbras. Eu achei curioso, fui ver se era verdade. Eu acho que sim. Pelo que eu li, sim. Eu li algumas coisas, mas eu não consigo afirmar se é real.
Nessa época eu não comia banana. Pode fazer sentido, tá bom? As câimbras podem dar em várias partes do nosso corpo, mas costumam aparecer geralmente nessa região aqui. E isso é dolorido, dói demais. Você pode ter câimbra quando você está dormindo, mas geralmente é quando você tem esse movimento, você precisa de mais do seu músculo, contrai demais e de repente você relaxa. Tem câimbra nos dedinhos, pode acontecer também se tem um câimbra, e é horrível também, tá? Quando você está dormindo, quando você está nadando, meu cunhado teve câimbra no meio do rio. Ai, falei, você é louco, velho. Falei, nunca que eu já não entro nunca em rio. Você imagina dar uma câimbra aí? Eles brincavam de atravessar o rio, pique-pegue dentro d'água e tal. E aí, e alguns não voltam, né? A gente vê algumas reportagens que as pessoas tiveram câimbra lá no meio do mar, esquece. Se não tiver ninguém para te ajudar, porque com a câimbra você não consegue realizar o movimento, porque dói demais. Fica estendido, você não consegue realizar o movimento. E aí você começa a ter problemas. Ou essa é a ideia, pelo menos. Enigma. Isso é um enigma. Uma das doenças que são enigmas que nem mesmo a medicina sabe. Nem mesmo os pesquisadores entendem a causa real da fibromialgia. Eu conheci inclusive da minha sala na faculdade, uma moça que tinha fibromialgia e a coisa é séria. Então, você tem a ideia aqui da fibromialgia é um comprometimento de todo o corpo da pessoa. Tem vários sintomas e tal, mas é como se ela estivesse extremamente cansada. Uma fadiga, assim, exagerada. Então, eu estou muito, muito cansado mesmo. Muito, muito. No limite de cansada, ou cansado, né? Cansaço extremo, a fadiga extrema. E aí, para piorar, muitos têm febre, tem vários outros problemas. Quando a gente vai fazer exame para entender o que é, não acho. Não acho a causa. Será que ela está com dor? Se ela está com dor nas pernas? Eu estou com cansaço nas pernas. Será que é porque, sei lá, ela jogou bola, fez alguma coisa? Vai ver, não é. Será que tem alguma doença nos ossos ou nos músculos? Não tem. E aí, ninguém sabe a causa da fibromialgia. E a fibromialgia é curiosa. Ela, assim como algumas outras, você vai por exclusão. Olha, não é, sei lá, não é câncer de ossos, não é nenhum problema não é atrofia muscular, não é nada. O que será que pode ser isso? E aí começa a excluir. Não é isso, não é aquilo, não é aquilo, não é aquilo, não é aquilo, não é aquilo. Talvez seja fibromialgia. Como é que o médico, o profissional, dá o diagnóstico? Por meio dos 18 pontos que tem. Isso está na apostila. Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Trouxe também. Está na apostila, mas também eu procurei trazer na imagem. Digamos assim, são os 18 pontos de toque, digamos, e que ficam comprometidos com a fibromialgia, tá bom? Essa imagem aqui, eu só trouxe para mostrar para vocês o quê? O corpo todo da pessoa tá comprometido. Aqui, o corpo todo sofreu ou está sofrendo prejuízo. Mas esses aqui são os 18 pontos. Se vocês contarem, tem 18, tá? Bom, vamos lá. Aqui você tem, deixa eu circular. 4, 1, 2, 6. Já tem 10, né? E aí aqui você tem 2, 4, 6. E aqui você tem mais 2. 6 mais 2, 8. 6 mais 4, 10. 10 mais 8, 18. Então, são 18 pontos da pessoa, enfim, do corpo da pessoa, que podem indicar essa fibromialgia e, geralmente, o diagnóstico acontece por meio disso. E aí você tem uma série de sintomas, mas o principal é isso. Febre, cansaço, indisposição. Puxa, eu não consigo nem mesmo caminhar. Eu estou detonada. Estou, assim, arrebentada. Cansada demais. Você correu ontem? Não. Você fez alguma coisa fora do comum ontem? Não. Não. Aí vai listando, aí a gente tem diagnóstico
doença terrível, né, que é a fibromialgia. É um enigma ainda, a gente não sabe, assim como o Alzheimer, né? Não sabe a causa real da coisa, e aí é uma situação bastante complicada, certo? Então, esses pontos, gente, são fundamentais para a gente conseguir entender o quê? O nosso sistema muscular não é diferente de outros sistemas. Ele também começa... Todos os nossos sistemas têm problemas, né? Todos. Inclusive o muscular. E aí a gente listou algumas aqui. Mas aí você pode começar a ter outros problemas, doenças, às vezes são genéticas, que comprometem também o nosso sistema muscular. Mas a ideia principal da aula é: os músculos são essenciais, são eles que nos dão estabilidade, equilíbrio, que nos permitem realizar os movimentos. Se eu tenho uma massa magra, uma massa muscular boa, um dia, como a Esther estava falando, eu tenho mais condições de realizar as minhas atividades sozinho. Em contrapartida, se eu não tenho uma massa muscular boa, se eu tenho uma diminuição dessa massa muscular, as minhas atividades diárias também ficam comprometidas consequentemente. Esse é um fato. É só a gente olhar para os idosos, né, que apresentam esse tipo de condição. Certo? Então, retomando, rapidinho. Tipo de circulação, grande e pequena. A grande é todo o organismo, sai do coração, vai para o organismo, retorna. Quando entra no átrio direito, começa a pequena circulação, que vai para o pulmão, e aí tem toda a troca gasosa, volta para o coração e começa a grande circulação de novo. Doenças do sistema circulatório. A gente falou de AVC, falou de varize, falou de aneurisma, de aterosclerose e tudo mais. Sistema muscular já falei o que é, e a gente falou de algumas doenças como atrofia, que não é uma doença, é uma condição, que pode ser por inatividade ou por alguma doença. A gente falou sobre fibromialgia, falou sobre CURB e tudo mais. Essa é a ideia desses dois caras, e eles se complementam, tá? O mais bonito é, se eu não tenho sangue que vem por meio do sistema circulatório, se eu não tenho sangue chegando aqui na minha coxa, nos meus músculos, já era, eu não consigo realizar o movimento. Porque é o sangue que vai levar energia para a minha perna. Se não chegar sangue, eu não tenho energia para fazer. Não adianta. Muito menos para as minhas panturrilhas. E por aí vai. Existem problemas de circulação, mas a atividade física pode melhorar, tá bom? Pode melhorar ainda essa associação entre esses sistemas. Deixa eu só ver o que as meninas falaram e a gente já... Um momento. Peraí. Por isso que a Dani falou. Por isso que quando a pessoa está em coma, os médicos ou enfermeiros, os responsáveis, às vezes, ou sempre, né, eu não sei a frequência, mas costumam exercitar os músculos do paciente, para caso, se ele acordar, os músculos não atrofiar. Bom, na verdade, tem algumas... Uma das causas é essa, sim, Dani, mas tem outra causa que talvez seja a mais importante. Toda vez que eu massageio, então você tem uma pessoa que fica acamada, a pessoa não levanta, não anda, nem nada, fica acamada. Então, por exemplo, quem está em coma, né? Como ela não se movimenta, a circulação sanguínea fica comprometida, fica prejudicada. Toda vez que eu vou massagear, por exemplo, o braço, sei lá, a perna, né, a panturrilha dessa pessoa, enfim, toda vez que eu massageio, eu estimulo a circulação. Então, uma das justificativas para esse toque, né, para essa massagem, para esses movimentos, é fazer com que o sangue chegue melhor, tá certo? Porque no caso de diminuir a chance de atrofiar, essa pessoa mesmo tem que começar a andar e ela por si mesma começar a se exercitar. É mais chance de não atrofiar, tá certo? Porque só vai atrofiar se o cérebro entender que ela não usa, ok? Então, mas a ideia principal é melhorar a circulação, porque senão a circulação fica comprometida, tá bom, Dani? É horrível acordar no meio da noite com câimbra, com certeza. Não é legal não, viu? Uma vez eu tive dos dois lados, Dani. Só Deus. Então, Josi, eu falei sobre todas as páginas.
De fibromialgia, eu acho que é a última. Deixa eu confirmar. Mas a última do capítulo 9, eu acredito. Espera aí. Deixa eu ver exatamente a página. Página 50. Aqui, ó. Falando de fibromialgia, página 50. Tá bom? Sobre os 18 pontos que eu falei. Tá certo? Meninas do Zoom, alguma dúvida quanto a esses dois capítulos? Sistema muscular e tipo de circulação? Tranquilo, professor. Tranquilo? De boa. Beleza. E vocês, meninas? Maria, Thaís e Elisandra. Alguma dúvida desses dois capítulos? Não? Então, beleza. Eu gravei, eu vou mandar no grupo para vocês, tá? Assim que eu subir para o YouTube, a gente conversa. Obrigado, meninas. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.